esposa, a Bruna, ela começou a, vamos dizer, na igreja que a gente frequentava, ela começou a parar de ir em alguns momentos, ela diminuiu a sua frequência e começou, nesse momento, ficar um pouquinho mais em casa. Só que nesse ficar em casa, na verdade, o que eu percebi dela é que ela estava começando a se dedicar a estudar mais a Bíblia, e estudando a Bíblia, ela começou a ter uns novos entendimentos que até então a gente não tinha. Ela começou, através da rádio e TV Novo Tempo, a ouvir muitas palestras, muitas pregações, e pessoalmente também no estudo da Bíblia, através de estudos bíblicos. Ela fez o estudo de Daniel, e eu vi que ela estava estudando muita Bíblia, porém estava muito triste. Por que eu estava triste? Eu estava numa igreja e ela estava em outra. E aí a gente passou esse momento, cada um para o lado. E aí, agora? Nós somos casados, como é que vai ficar a nossa família? Eu vou ficar para um lugar e você vai ficar para o outro. E os nossos filhos? Um dia eu levava a Thalita para um lugar, um dia eu levava o Lucas para o outro. E a gente ficava assim. Então a gente passou um momento ruim, vamos dizer assim, que eu sofri bastante e creio que ela também sofreu. E inicialmente eu não aceitei essa ausência dela, essa saída, eu não entendia. A gente começou a ter pensamentos diferentes acerca da Bíblia, acerca de doutrinas. Isso foi muito ruim nesse momento. E aí, esse não é o nosso objetivo, e não estou falando que fizemos isso, mas se qualquer um de nós não vigiarmos e tivermos a sabedoria de Deus para falar a palavra dele, nós acabamos podendo cair em contendas. Eu acreditava numa coisa, talvez eu acreditava na outra, e aí a gente começou se não vigiar, a gente poderia começar a ter esse problema. Eu não queria ouvir a Bruna, de jeito nenhum. Ela estava ansiosa para me falar as coisas que ela tinha descoberto, que até então a gente não tinha conhecimento, só que eu não queria ouvi-la. E a conclusão disso, como eu já disse, eu não queria ouvi-la. Eu estava irredutível, eu não aceitava que ela tivesse saído de onde a gente estava, eu não entendia, não queria ouvi-la, e não pensava que ela faria tão mudança e tão quanto eu também. Eu, naquele momento, no meu coração, jamais pensaria que faria a decisão que hoje eu estou compartilhando, que é estar aqui com os irmãos. Então, assim, não me passava pela cabeça de forma nenhuma estar aqui, até esse momento. Mediante tudo aquilo que eu tinha aprendido durante essa longa vida aí, numa outra denominação que eu frequentei, e que já falei que não estou aqui para falar mal dela, e já falei que lá aprendi muitas coisas boas. Aí, chegando em conversa com a minha esposa, nós conversando, eu falei: Bruna, é o seguinte, se a gente ficar você falando uma coisa, eu falando outra, nós vamos começar a ter contenda com o outro, isso não vai ser bom para a família, isso não vai ser bom para os nossos filhos. Então eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que se você quiser que eu vá à reunião onde você está, você querendo pregar para mim, talvez não vai ser essa ferramenta. E nem tampouco eu acho que também vou conseguir, pelo que eu estou entendendo que você está sabendo, pelos seus conhecimentos agora, talvez trazer de volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar no consenso. A partir de hoje, nós vamos fazer a seguinte oração. Nós vamos orar a Deus da seguinte forma. Nós vamos orar: Senhor, que se for a vontade que a Bruna volte para até aquela data que estava, na outra denominação, que ela volte. Mas que se for a vontade de Deus, que eu vá para onde ela está reunindo, eu também não vou me opor a isso. Nós vamos simplesmente orar e vamos colocar esse propósito: se faça a vontade de Deus. Se for você voltar, você vai voltar. Se for para mim estar reunindo junto de você, eu vou reunir. E essa foi a nossa conversa. E aí, aqui entra o outro passo, né? Esse aqui eu testemunhei na semana de oração. E aí, o que eu comecei a observar da minha esposa? Além de ler muito mais a Bíblia que eu naquele momento, ela também orava mais que eu. Então, quando eu propus a ela essa questão de orarmos, para que Deus fizesse a vontade dele, o que aconteceu? Eu perdi, né, a batalha. Então ela orou mais que eu,
e pela vontade de Deus hoje eu estou aqui. Então eu considero que aconteceram algumas fases, né? A primeira foi talvez a vida da minha mãe, a oração da minha mãe. A segunda, agora a oração da minha esposa, o poder da oração. E aí o que aconteceu comigo? Talvez alguns sabem disso, outros não. Eu trabalho numa empresa e algumas vezes eu preciso viajar. E eu fui fazer uma viagem para um lugar que eu nunca imaginava que iria. Eu fui para a Malásia. Essa é a bandeira da Malásia. A Malásia é um país que fica na Ásia. A setinha de amarelo ali na projeção está mostrando você saindo do Brasil para chegar na Malásia. Resumidamente, são 2 dias de viagem de avião. É muito longe, você faz várias conexões, então é uma viagem muito longa. E lá eu conheci a cultura, a cidade, as pessoas e observei algumas coisas que eu vou compartilhar uns 3 tópicos de forma breve aqui que eu acho que é interessante. É um país predominante, a predominância lá do país é muçulmano. Lá existem muçulmanos, que são os malaios, os chineses e os indianos. São 3 culturas, 3 religiões. Cada qual tem as suas crenças diferentes. Aquela foto da estátua ali é de um templo indiano. Então assim, eles têm muitas imagens, os templos. E aí eu até estava conversando com o Jair, mas além de, às vezes a gente acha que o muçulmano é o problema, né? E eu aprendi muita coisa boa com eles. Por exemplo, orar 5 vezes ao dia. Eu vi eles fazendo isso. No trabalho tem um local só para eles orarem. Em qualquer local que eles trabalham, tem um local para eles pararem durante o dia e orarem. Eu vi eles serem boas pessoas uns com os outros. E outras coisas mais que a gente poderia compartilhar. A gente só entende muçulmano, é homem-bomba, vai matar todo mundo, é isso que a gente entende. Mas a Malásia em si é um país que não existe um muçulmano radical, vamos dizer assim. E com eles eu aprendi muita coisa. E outra coisa, sem querer aqui falar mal de nenhum deles também, mas entre o muçulmano, o indiano e o chinês, se você for olhar o templo muçulmano, é praticamente igual ao nosso. Não tem idolatria. E tem muitas crenças parecidas com as nossas. Muitas crenças. Talvez alguns irmãos tenham baixo conhecimento. Então às vezes a gente julga sem conhecer. Tem coisa que talvez não chegou o entendimento a eles acerca da Bíblia. Eles não têm Bíblia, eles têm o Corão. Mas é claro que tem muitas coisas em relação à nossa doutrina que eles fazem igual a gente ou às vezes melhor que a gente. E aí eu fui para a Malásia trabalhar. Quando eu fui para a Malásia, a minha esposa me pediu que eu levasse alguns livros para ler lá. E não vou levar esses livros não, para que eu vou levar esses livros? Eu não sei para que ela quer que eu leia isso. O livro vai falar só de sábado, ou vai falar só de lei, e eu tinha o maior preconceito contra isso. Eu não vou levar os livros não. Ela, depois de muita insistência, ela conseguiu que eu levasse os livros na minha viagem. E eu trabalhava ali na Malásia durante a semana e... Desculpem que a projeção às vezes está passando um pouquinho rápido, eu tento voltar. Trabalhava durante a semana. Quando chegava no sábado, no domingo, nos feriados e à noite, eu comecei a me interrogar: o que eu vou fazer nesses momentos? E aí, eu acho que a Malásia foi uma coisa muito boa na minha vida, em vários sentidos. Porque o lado ruim é claro, eu tive que deixar minha família aqui e meus filhos, a gente sente muito isso. Mas por um outro lado, na Malásia, eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu há muito tempo não fazia, pelo menos com frequência. Uma delas, descansar. Eu não descansava, eu acordava de manhã cedo, ia trabalhar e chegava e os 2 pimentinhos para cuidar junto da Bruna, e vai dormir, e acorda e vai trabalhar, e isso toda semana, todo dia praticamente. Eu não tinha tempo para descansar, falei, vou aproveitar agora para dormir. Vou ficar os dias, vou dormir, vou colocar meu sono em dia. Aí eu comecei, vou conhecer também a cidade, vou conhecer alguns pontos turísticos, fiz isso também. E aí, eu levei, é claro, a Bíblia e levei também os livros que a Bruna pediu para eu levasse. Comecei então a aproveitar esse tempo para ler muita Bíblia. Eu li bastante a Bíblia na Malásia. E aí, eu olhei para os livros assim, vou ler esses livros? Não vou, fiquei naquela dúvida. E aí, Deus colocou no meu coração
para que eu lesse. E eu li alguns livros, eu vou citar alguns deles aqui. Conhecer Jesus é Tudo, Passaporte para a Vida. Eu li esses dois, são livros do Bullion. E ali eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Mas um livro que me marcou, e aí eu falo que aqui é mais um ponto da minha definição, foi esse livro aqui. O livro A Única Esperança. Eu li esse livro acho que umas 2 ou 3 vezes, porque eu me encaixei com muita coisa ali. O livro ele fala relatos, histórias. O pastor usa uma metodologia usando pessoas e relatos, só que na verdade ele a todo momento cita citações da Bíblia, nada mais do que isso. O preconceito que eu tinha, vou ler esse livro, vai falar só disso ou daquilo. O livro nada mais é do que um resumo da Bíblia. Ele fala as citações acerca da Bíblia. O pastor explana acerca das doutrinas. Então esse livro, vamos dizer, a minha experiência individual, eu falo que começou através desse livro. Esse livro foi marcante para mim. Lendo esse livro, aí eu comecei a ficar curioso e querer pesquisar. Aí eu aproveitei todo esse tempo na Malásia para pesquisar na internet, no YouTube, no Google, nos programas de TV. Então eu estudei Bíblia Fácil, eu vi Na Mira da Verdade, eu vi vários pastores da Adventista, do Novo Tempo. Então eu falei, nada é melhor do que ouvir deles para saber o que eles acham, como que eles vivem, né? O que eles acham acerca de doutrina. Eu fiz inúmeros estudos, sozinho na Malásia. Então eu já estava estudando várias doutrinas através da Bíblia, através de estudos e outras coisas mais. E aí eu descobri que esses livros nada mais serviram para me mostrar a importância de lermos a Bíblia. Eu lia a Bíblia? Eu lia. A culpa era da igreja que eu estava porque eu lia pouca Bíblia? Não, a culpa era minha. E eu entendi que através desses livros eu estava lendo muito pouca Bíblia, muitas coisas que eu não conhecia e fazia um pré-julgamento sem conhecer. E fazendo as pesquisas com auxílio dos livros, da internet, mas sempre focando no principal livro, a Bíblia. E aí, se eu ficar lendo aqui, vai demorar 2 horas. Eu comecei a fazer meu caderno de anotações. Eu tinha muitas dúvidas. E aí eu comecei a fazer o caderninho anotando quais eram as minhas dúvidas lá. Tinha alguns temas que eu tinha muita dúvida. Por exemplo, sábado. Eu tinha um preconceito acerca da guarda do sábado, do entendimento. Resumidamente, eu entendia que os adventistas não fazem nada no sábado. Resumidamente era isso aí. O sábado é para o judeu. E aí por aí a gente vai. Acho que não precisa estender o pensamento que muitas pessoas têm acerca disso. Buscando na Bíblia, eu entendi que o sábado é um dia de descanso espiritual, carnal, para você estar com sua família, para você estar na casa do Senhor louvando o nome de Deus, para você ir no hospital visitar. Não é um dia que você fica parado, pelo contrário, é um dia que talvez você trabalhe mais do que os outros. Você trabalha para o Senhor, você se abstém de fazer as coisas para si, para a sua família, para a família também, mas você tira os seus afazeres para fazer nesse dia, em especial, a obra de Deus. Temos que fazer todos os dias, é claro, mas esse dia, talvez para mim em especial, foi o meu, vamos dizer assim, foi o meu remédio para o meu estresse. Eu só trabalhava, chegava cansado, dormia, acordava. E agora no sábado nada mais eu faço do que descansar, ler a Bíblia, estar com minha família, estar na igreja. É isso que eu faço hoje, desde que eu tive esse entendimento. Além do sábado, eu fiz algumas outras dúvidas que eu tinha sobre, por exemplo, eu imaginava que só existia um tipo de lei. E aí quando a gente não conhece, a gente fala, os adventistas são um povo que vive no tempo da lei, era isso que eu dizia. Só que aí depois dos estudos eu fui entender que existem tipos de leis diferentes. E a lei que os adventistas vivem é a lei que se resume nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos quando a gente não matar, não roubar e outras coisas mais. E em nenhum lugar que você vá no mundo eu acho que alguém vai falar algo contrário disso. E aí só para entender então, a lei dos adventistas se resume nos 10 mandamentos. O problema está onde? No 4º mandamento, que é o sábado. As pessoas entenderem acerca disso e se querem seguir ou não. Sobre dons espirituais, sobre dom de línguas.
sobre profecia, e é claro que eu estudei toda a história da Igreja Adventista antes de tomar a decisão, busquei, estudei toda a história, estudei sobre profecia, sobre Ellen White, serva do Senhor que o Senhor usou para profecia, tinha muita dúvida acerca dela, e por aí foi. Falei isso aqui. Depois de estudar muita Bíblia, ler um monte de livro, procurar várias referências, vários pastores, estudar a Bíblia, eu na Malásia já tinha tomado a minha decisão. Na Malásia, sozinho, eu já tinha tomado a minha decisão. Qual era a minha decisão? Eu aprendi agora os novos ensinamentos da Bíblia que até então eu não conhecia. Então, se agora, Deus fala assim, né, que Deus vai julgar às vezes as pessoas pelo seu conhecimento. Pelo seu conhecimento. Então agora eu estou conhecendo. Se eu não vou cumprir é uma outra história. Aí agora eu vou ter que dar parte perante isso com Deus. Então da Malásia, aí um certo dia eu liguei para minha esposa, liguei para a Bruna. E aí eu mandei um WhatsApp para ela com parte dessas minhas anotações. Falei, Bruna, eu estava lendo, eu li a Bíblia, eu li os livros, não acredito que você leu os livros. Aí eu li os livros, li a Bíblia e tal, e mostrei tudo para ela. Ela imediatamente começou a chorar no telefone. Entendeu? Não estou vendo. Ela começou a chorar no telefone lá e não acreditou e falava que eu estava brincando com a cara dela e que eu estava testando ela e um monte de coisa. Eu falei, não é sério. E outra coisa, você liga para o Jair e para a Ledi. No primeiro dia que eu voltar ao Brasil, eu quero fazer um curso. Primeiro dia. Como eu falei, basicamente eu já estava com a minha mentalidade formada. Mas ainda assim, eu queria auxílio dos irmãos para tirar ainda algumas dúvidas. E isso, então eu contei muito com a ajuda da Ledi e do Jair, no estudo bíblico, nos auxiliaram, assim como auxiliaram a Bruna, também me auxiliaram. A Bruna não acreditou, falei sobre ela, E aí, gente, é claro assim, eu estudei vários temas, mas eu estudei principalmente aqueles que eu não cria. Sábado, lei, acerca de dons, o entendimento que eu tinha, foram esses pontos. Estudei sobre salvação, sobre milênio, estudei, claro, mas principalmente esses tópicos que até então eu tinha um conhecimento diferente. Pedi o curso bíblico, retornei para o Brasil. Quando eu retornei para o Brasil, já estava com minha mentalidade formada. E aí eu fiz o curso bíblico, eu pedi o Jair Ledi, eu poderia fazer um dos dois, né? Seguir a Bíblia ou ouvir a voz de Deus. Falei, qual que é mais rápido e mais resumido? Porque eu quero fazer rápido. E aí eu escolhi o Siga a Bíblia. Ele fala que o todo fala, só que ele é mais resumido, né? Mais condensado. E aí eu queria fazer rápido. Já ele e estavam lá em casa 2, 3 vezes por semana, algumas vezes para a gente fazer o curso. Eu queria fechar as minhas conclusões rapidamente, não queria demorar. Depois disso, eu sozinho fiz o outro, ouvindo a voz de Deus. Fiz ele com base no Siga a Bíblia, as doutrinas, fiz sozinho. E aí ainda falar, puxa, mas eu ainda tenho uma dúvida sobre esse assunto aqui, sobre dons espirituais, sobre sábados aqui, ainda não estou entendendo. Conversamos com a Ledi e com o Jair, e nós contamos com a ajuda do pastor Jair. Publicamente aqui, eu queria, senão eu vou acabar esquecendo, eu queria agradecer muito a Ledi, ao Jair, o pastor Jair, esteve lá na minha casa tirando todas as minhas dúvidas em relação a doutrinas. E aí também, talvez eu não vou lembrar o nome de todos, mas lembra da oração da Bruna? É claro que eu sei que tem outros irmãos que oraram junto com ela. Tem a Aline, tem o Anderson, Ledi, Jair e outros que talvez eu não vou saber citar o nome aqui. Mas é claro que eu sei que foi a oração dela e a igreja também a ajudou em oração. Então eu agradeço muito aos irmãos por terem orado por mim. De coração eu agradeço muito a todos que me ajudaram. O pastor Jair me ajudou, tirou as minhas dúvidas. Às vezes ele ia lá, levava um monte de livro, a Bíblia, 3 Bíblias diferentes, e me falava, eu anotava, aí chega, entendeu tudo, Fábio? Pastor, 70%. Ali chegava no outro dia, trazendo mais um monte de coisa, até tirar realmente todas as minhas dúvidas, com várias fontes de pesquisa. E então eu comecei a passar por um processo agora de decisão. Eu estava ainda frequentando a outra igreja. E aí eu comecei, os irmãos devem ter visto que eu comecei a frequentar a escola sabatina, mas domingo à noite, por exemplo, eu ia na outra igreja.
até concluir toda a minha decisão e não ter dúvidas. E pastor Fábio também, estou esquecendo dele aqui, não posso esquecer, esteve lá em casa, me orientou, conversou comigo, também eu agradeço. Eu li, se não todo, 90% daquele livro que está ali estampado. Nisso cremos. O que esse livro fala? Ele fala tudo sobre a igreja adventista. Todas as doutrinas, as 28 doutrinas. Ele fala sobre sábados, fala sobre lei, sobre tudo que são os ensinamentos que a igreja adventista prega, mediante a Bíblia. Está naquele livro ali, nisso cremos. Eu li ele todinho, um livro grosso, mas eu li ele todinho. E aí agora eu já estava definido. No meu coração batia uma certa tristeza, uma certa preocupação, porque eu convivi 24 anos com uma outra denominação. E eu gostava muito de lá. Gostava muito, já falei, aprendi muitas coisas lá. Tenho irmãos em Cristo lá, tinha e continuo tendo, mesmo depois. Para minha surpresa, quando eu vim para cá, muitos pensei que iam falar alguma coisa de mim, mas muitos me apoiaram e têm frequentado a minha casa, e a gente conversa sobre a Bíblia, sem de forma nenhuma no critério de fazer contenda, mas na forma de compartilhar realmente o que a Bíblia escreve. Eu saí da forma mais cuidadosa possível da igreja a qual eu frequentava, porque eu amava muito a igreja e os irmãos. Eu chamei o pastor, chamei o diácono e chamei o responsável do grupo de louvor. Eu era muito envolvido com louvor. Eu sou instrumentista, os irmãos já devem ter visto eu tocar junto com os irmãos aqui, e eu sempre fui muito envolvido com isso, grupo de louvor. Chamei os três, sentei no banco, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu estou aqui para comunicar que depois de algum tempo de muito estudo, meu período na Malásia também auxiliou, eu comecei a estudar mais a Bíblia e cheguei a algumas conclusões através disso que há tempos atrás eu não enxergava. Não estou aqui para criar contenda com ninguém, isso é uma experiência pessoal minha, mas eu queria decentemente comunicar ao Senhor que a partir de hoje eu não vou estar aqui mais reunindo. A partir de hoje eu vou estar reunindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E desde então eu comecei a estar mais assíduo aqui, minha esposa já vinha, eu comecei a frequentar os demais cultos e todas as outras reuniões necessárias. Não foi fácil para mim naquele momento. A gente não deixa de ter, vamos dizer assim, há um sentimento de perda daquilo que você gosta, daquilo que você aprendeu, dos colegas, dos irmãos, da igreja, de 24 anos que não são um dia. Mas eu, naquele momento, eu estava realmente definido da minha decisão. Então apenas fui comunicar com o pastor, apenas isso. E ele me recebeu da forma correta e me tratou também muito bem. Falei aqui no início. Não estou aqui na frente para falar mal da religião X, Y ou Z. Eu estou aqui para falar do meu testemunho pessoal, da minha experiência com Cristo. Amém? Então, quando eu saí de lá, eu falei exatamente isso para o pastor. Pastor, aqui eu aprendi muitas coisas, aqui existem muitos servos fiéis e creio que Deus vai alcançar muitos, estando aqui ou lá. Eu acho que não é a questão da placa da igreja que vai nos salvar, mas sim o quanto entendemos e buscamos da Bíblia, e a partir do momento que conhecemos, realmente cumprimos. Então, depois que eu falei esse monte de coisa, tentei resumir aqui, oficialmente eu me tornei adventista. Hoje vai ser o meu batismo, já disse lá no início que pela Bíblia estou me batizando muito mais para provar o novo conhecimento que adquiri e de testemunho para a igreja. Amém? Então estou muito feliz. Eu fiquei preocupado, eu vou me adaptar na igreja, o culto na minha igreja era 1 hora, aqui é 3 horas, eu vou me adaptar. Aí, meu Deus, como é que eles conseguem ficar no sábado da manhã todo dentro da igreja? Eu ficava pensando assim, mas agora eu vim para cá com muito orgulho, e se tivesse que ficar mais 5 horas eu ficaria. Amém. Mesmo com os meus filhos juntos. Que eles correm para lá e para cá, às vezes dão um trabalhinho a gente, mas o mais importante é termos a nossa família reunida na presença do Senhor. Amém? Fábio, muito obrigado por você ter iluminado a nossa vida. Aprendendo que nós vamos orar mais. Os muçulmanos ensinaram isso de forma prática para o Fábio. E o Fábio falou para nós também que nós precisamos orar mais.
Vimos isso na história da Bruna, né? Que venceu o exemplo de Daniel através da oração. Nós vimos a importância de nós valorizarmos o livro dos livros, que é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber para sermos felizes está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e é a resposta para tudo. Se nós estamos fragilizados, se estamos fracos espiritualmente, é porque nós estamos famintos de ouvir a palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus. E a terceira coisa, Fábio, que eu destaco aqui, é que o Espírito Santo de Deus está intercedendo pela humanidade. A irmã White diz que Deus está preservando ainda os ventos da calamidade sobre esse mundo por causa dos filhos de Deus que estão aqui nessa terra. E Deus está à procura de filhos fiéis, a exemplo do Fábio, que reconhece que nós estamos no caminho para o céu. O provérbio diz que a vereda do justo é como a luz na aurora, que vai fazendo o quê? Vai brilhando. Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje é o início, Fábio, de uma trajetória ao lado de Jesus, que você já vinha cumprindo essa trajetória, mas nós gostamos de pensar no dia do batismo como o dia mais feliz dos dias mais felizes da nossa vida. E é um momento em que você não vai simplesmente descansar e dizer assim: cheguei aonde eu queria. Mas a exemplo de Abraão, a igreja de Deus, ela caminha para a eternidade. Anseia por uma cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Amém? Eu queria falar só uma coisa, só finalizando, né? Eu agradeço a toda a igreja, de coração, muito obrigado. Eu fui muito bem recebido aqui, eu, minha esposa, meus filhos, os irmãos aqui no louvor me receberam muito bem. Então, estou muito feliz hoje de estar aqui junto com vocês. Amém, amém. Eu vou fazer algumas perguntas para você, Fábio, que dizem respeito àquilo que nós cremos, né? Porque hoje o tema do nosso culto é testemunho. O batismo é um testemunho daquilo que nós cremos. Fábio já disse que crê, né? E é o batismo daquilo que, da nossa decisão. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado. Então eu vou perguntar sobre aquilo que você crê. Você crê num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Você crê que Jesus pagou o preço pela nossa salvação lá na cruz do Calvário? Sim. Você crê que nós devemos nos preparar para o dia da volta de Jesus? Sim. Você quer se preparar para o dia da volta de Jesus e também preparar e alcançar outras pessoas para que estejam no céu com você no dia da volta de Jesus? Amém. Você crê também que nós devemos guardar os mandamentos? Sim. Fábio, você sabe de qual os mandamentos, Fábio? Não, Fábio sabe sim. Sabe não só a teoria do mandamento, mas a prática do mandamento. Mas vamos repetir aqui juntos, vamos? Não terás Outro Deus diante de mim. Não farás, não tomarás, O nome do Senhor teu Deus em vão. lembra-te, Do dia do sábado para o santificar. honra, Teu pai e a tua mãe. não Matarás. não Adulterarás. não dirás, Falso testemunho. não cobiçarás Darás. e não furtarás também, né? Voltarás. Todos os mandamentos da lei de Deus. Ok. Todos os mandamentos da lei de Deus. Você crê que nós devemos guardar todos os mandamentos, Fábio? Sim, todos os dias. Inclusive o quarto que ordena a santificação do sábado como o dia do Senhor. Creio. Você crê também que a igreja de Deus é uma igreja organizada, Amém. que a igreja é regida pela Bíblia, pelo manual, que é o manual mundial da igreja, que está baseado na Bíblia? Sim. Você está submete
A orientação da igreja, se em algum momento você vier cometer algum deslize que venha manchar o nome da igreja, você submete a disciplina da igreja. Amém. Amém? Secretamente nós devemos ser fiéis a Deus em todas as coisas. Sim. Em especial na devolução dos dízimos e ofertas, como resposta a Deus por tudo aquilo que Ele é para nós. Sim. Secretamente a igreja de Deus é dirigida pelo Espírito Santo. Amém. E o dom distinto dessa igreja chama-se o dom profético, manifesto também nos Espíritos que é no Jeová. Você crê? Creio. Você crê também que a igreja, nós devemos ser batizados? Você crê? Sim. Que esse batismo não é um batismo qualquer, como você mesmo disse, é um batismo por imersão, ou seja, o mergulhar o corpo na água. Dessa forma que você quer ser batizado? Sim. Você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja da profecia bíblica, a igreja remanescente? Você quer fazer parte dessa igreja, que é a igreja local, a igreja de Belo Aurora, que faz parte da igreja mundial? Amém. Sim. Amém? Quantos gostariam de dizer da alegria, da sua alegria pela decisão convicta aqui do Fábio? Levante a sua mão, por favor. Amém. Quantos de nós que somos aqui membros dessa igreja gostariam de também expressar o apoio ao Fábio para que ele possa ser batizado e ser recebido agora como membro dessa igreja? Veja as mãos. Fique com a mão levantada. Levante bem a mão. É um exercício aeróbico, tá? Sabe, Fábio, qualquer coisa que você precisar, você pode procurar aqui em Moreira, lá no meio, lá, o Marcão. Tá? Né, Marcão? Vai estar todo. Você pode procurar o Jairo. Vamos ficar com a mão erguida novamente aqui, ó. Todas as suas mãos erguidas são a manifestação que eles vão apoiar e cuidar de você. Amém? Nós vamos fazer uma oração, tá? Vamos nos ajoelhar aqui, Fábio. E lá na eternidade estava no coração do Senhor, mais do que o nome, estava a pessoa do Fábio, a pessoa cabeça de uma família, a família da Bruna, dos seus filhos, família amada pelo Senhor, família que o Senhor escolheu para viver na eternidade. De fato, Pai, o Senhor escolheu todas as pessoas que moram nesse mundo. Mas louvamos o Teu nome, Pai, pela resposta que a Bruna deu à mensagem do Evangelho, que alcançou a vida do Fábio. E dessa forma, Pai, o Senhor quer preparar essas pessoas para o céu. E da mesma forma, ao ouvirmos e ouvirmos o testemunho fiel do Fábio nessa manhã, nós também estejamos estimulados a cumprir a nossa missão e levar o Evangelho às pessoas que nós entremos em contato. Mas nesse momento, Pai, nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado pela forma maravilhosa como o Senhor o alcançou, e que essa cerimônia seja uma oferta de cheiro suave e agradável ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Depois vai ser você. Não sei. Estou vindo aqui só com minha esposa, só para fazer uma graça. Mas aí se cumpriu aquele dia. Amém. Graça sem fio em virtude dos todos, atuar em silêncio é a glória de Deus. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a imagem da morte.
Amigos, agora é o momento mais importante da nossa adoração nessa manhã e também é o dia mais importante da vida do Fábio. Eu tenho certeza que no coração dele palpita uma grande emoção, uma emoção gerada pela certeza que quem nos chamou e quem está ungindo nesse momento é o próprio Cristo Jesus. E a mesma voz que foi ouvida lá no Rio Jordão, quando o batismo de Jesus será ouvido agora também na mente e no coração dos Fábios. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu queria nesse momento convidar aqui a família do Fábio, a Bruna, os seus filhos, para que possa estar mais próximo aqui na hora do batismo. Eu pergunto para o Fábio, você queria que alguém estivesse mais aqui que você gostaria de convidar, Fábio? Jairo, Leti, Anderson, a esposa, esqueci o nome. A esposa do Anderson. Ah, eu sabia, né? Eu convidei algumas pessoas, assim, colegas de longa data, o Anderson, o Adriano, o Al, as esposas. Às vezes fica complicado por conta das crianças, podem ficar à vontade, tá bom? Podem ficar bem mesmo. Vem cá. Vem cá, Lucas. Ele vai se batizar, vem cá. Pega ali o brinquedo. Meu Deus maravilhoso, Pai Celeste,
estás agora, Pai, vislumbrando esse quadro tão maravilhoso, que é o rendimento de uma vida aos teus pés através do batismo. Essas águas, Pai, não tem nada de especial nelas, mas simbolizam a água das águas que é Cristo Jesus, que sacia a nossa sede de justiça, que dá significado à nossa vida e que nos prepara para a eternidade, para o dia glorioso em que Jesus vai voltar para nos buscar. Nesse momento, Pai, cumprindo a ordem de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, tenho o privilégio de batizar o Flávio agora, para a remissão dos seus pecados, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Coração
pessoas subordinadas também para a chefia dele. E o que ele deu hoje aqui, o seu testemunho, Fábio, também foi uma palestra, né? Ele sensou que aqui com temor e treinou. Mas eu quero dizer para você que as palestras que o Fábio ministra lá fora, ele recebe para dar as palestras. Hoje também ele quer receber. A palestra dele já está paga. O sangue que Jesus derramou lá na cruz foi o preço não somente pelo seu testemunho hoje, mas também pela sua salvação e a salvação da sua família. Eu estou falando isso para dizer uma coisa para você. O testemunho do Fábio não pode ser um testemunho que não tem uma resposta. Deus está esperando uma resposta. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos coloque sobre mim o vosso jugo. Aprenda de mim, que sou vosso, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu quero fazer um convite direto para você. Quando nós começamos essa cerimônia, eu invoquei a presença do Espírito Santo entre nós. Que o Espírito Santo selasse a sua mente e o seu coração. E que você ficasse sensível à voz do Espírito Santo. Eu não sei em que condições você entrou aqui. Eu não sei o que você precisa. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma certeza. Deus quer transformar a sua vida de forma completa. Foi por isso que Jesus planejou a salvação do Fábio. Foi por isso que Jesus planejou a sua salvação. E eu quero convidar você nessa manhã, em nome de Jesus, a tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão de se colocar nas mãos de Jesus. Eu estou falando para pessoas que têm problemas. Quem não tem problema aqui, não existe quem não tenha seus problemas, suas necessidades. Mas em Jesus está a solução. E eu quero convidar você a tomar uma decisão, em primeiro lugar, por Jesus. Tomar uma decisão pelo batismo. Tomar a decisão de entregar o seu destino a Deus. E essa decisão tem que ser tomada quando? Quando é que tem que ser tomada essa decisão? É agora.
Onde está você? Eu queria pedir um conjunto que cantasse mais uma estrofe desse hino. Enquanto eu estiver cantando, nós vamos então receber você. Vem aqui. Eu quero orar e abençoar a sua vida, especialmente nesse momento.
Senhor já tinha escrito nas palmas das tuas mãos os nossos nomes. Estamos vivos, respiramos, temos aspirações e sonhos, porque o Senhor está vivendo em nós. A vida é uma dádiva do Senhor. Mas precisamos, Pai, mais uma vez nessa manhã, redescobrir o lugar que Jesus tem para nós, que tem na nossa vida. Nessa manhã, Pai, o Teu Espírito convidou nossos irmãos a atenderem o Teu convite. Nós que estamos cansados, nós que estamos aflitos, nós que estamos endividados, nós que estamos sentindo abandonados, o Teu poder e o Teu Espírito paira sobre nós nesse momento, Pai, nos dando conforto, consolo e declarando de forma explícita a cada um de nós: você me pertence, eu tenho um plano especial para que você seja feliz, você pertence a mim, nada pode me separar do seu amor. Amém. Pai, nesse momento especial, que o Teu Santo Espírito possa estar sendo aspergido na vida dos nossos irmãos, especialmente os nossos queridos que tomaram a sua decisão nessa manhã. Não sabemos as lutas que eles terão que travar, não sabemos as necessidades que eles têm, mas Tu os conheces, Tu sabes aonde eles moram, Tu sabes as necessidades mais íntimas do coração deles. Por favor, Pai, resolva agora, de acordo com a Sua soberania e Sua infinita vontade, e dá-lhes, por favor, Pai, a Tua bênção na vida deles, e ao eles irem tomar o lugar nos assentos, que o Teu Espírito continue os acompanhando, e num futuro muito próximo do dia de hoje, eles possam, a exemplo do Fábio e muitos outros, também descerem as águas batismais e selarem as suas vidas com o Senhor. É a nossa oração que fazemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém.